E aí, pessoal, bom dia. Continuando o nosso estudo de coeficiente de solubilidade, vamos para a parte mais prática agora, que é a parte de cálculo, envolvendo o coeficiente de solubilidade e análise gráfica, mas nada demais, tudo muito tranquilo. Se você lembrar ou quiser assistir o finalzinho da aula passada, a gente terminou falando do coeficiente de solubilidade do NaCl e eu usei ele como exemplo. O coeficiente de solubilidade do NaCl é de 36 gramas para 100 gramas de água a 25 graus Celsius. O que significa isso? Que eu consigo dissolver 36 gramas de NaCl para cada 100 gramas de água se a gente estiver na temperatura de 25 graus Celsius. Pessoal, quem manda na aula de hoje? Quem manda na aula de hoje é a temperatura. Tá? Ela tem que estar igual para você poder fazer a análise do exercício. Então, a primeira coisa que você vai confirmar é se a temperatura do exercício é a mesma do coeficiente de solubilidade. Ah, professor, e se não for? Se não for, ele vai te dar uma tabela ou um gráfico para você achar o coeficiente naquela temperatura que ele está tratando. Então, vamos começar assim. Ó. Qual a massa de sal necessária para saturar 300 gramas de água a 25 graus Celsius? Comece pelo coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade traz 36 gramas de NaCl a cada 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Qual a temperatura que o exercício está trabalhando? A mesma. Então, esse dado aqui, ó, já foi. Vou ficar agora só aqui, tá? Para cada 100 gramas de água, eu preciso de 36 gramas de sal. No caso, o exercício quer quanto de água? 300. Isso aqui, gente, nem precisa escrever de novo, porque a gente já confirmou que está igual, tá? Só escrevi porque está aqui na videoaula. Então, aqui eu vou precisar de X, e X é igual a 108 gramas de NaCl. Tranquilo? Muito fácil. Vamos fazer o outro aqui, ó. Qual a massa de sal necessária para saturar 200 gramas de água a 25 graus Celsius? Começa pelo coeficiente de solubilidade. A gente sabe que o coeficiente traz 36 gramas de NaCl para cada 100 gramas de água a 25 graus Celsius. A temperatura é a mesma, então está tudo ok. Aqui ele está trabalhando com 200 gramas de água na mesma temperatura. X vai ser igual a 72 gramas de NaCl. Show de bola? Bom, agora preste atenção na pergunta que eu vou te fazer. Qual a massa de sal presente em 200 gramas de solução saturada a 20 graus Celsius? Imediatamente você vai falar que é a mesma coisa do exercício de cima. Será que é? Começa pelo coeficiente de solubilidade. 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 25 graus Celsius. A temperatura não é um problema, é o mesmo. Ele quer saber a massa de sal em 200 gramas. Só que vamos terminar de escrever de solução saturada. E aí, 200 gramas de solução saturada é a mesma coisa que água? Não é. Então, essa regra de 3 que a gente montou aqui, ela está errada. Eu não posso comparar água e querer comparar água com solução saturada. Ou é água com água, ou é solução saturada com solução saturada. Aí nós vamos voltar na definição. O que é uma solução saturada? É aquela que tem a quantidade máxima de NaCl dissolvida em uma quantidade de água. Então quer dizer que aqui, ó, vou fazer de vermelho, você tem a massa de soluto e aqui você tem a massa de solvente. E se você somar os dois, você tem a massa de uma solução. Só que isso foi dado pelo coeficiente de solubilidade. Então é a quantidade máxima e a quantidade máxima. Logo, essa quantidade que você vai calcular é de uma solução saturada. Compreenderam? Então, na verdade, eu sei que eu tenho 36 gramas de NaCl a cada 136 gramas de solução saturada. Entenderam? Por que 136? Porque eu vou somar os dados do coeficiente de solubilidade para achar a massa da solução saturada. Então eu tenho 36 em 100 de água? Tenho. Mas eu tenho 36 em 136 de solução saturada.
Então, ó, de novo, eu estou usando os dados do coeficiente, só que agora nós vamos somar para poder fazer a regra de 3. Em 200 gramas de solução saturada, eu vou ter X. Olha que diferença. Não é a mesma coisa de cima mais. Tá? Então, cuidado, pessoal, com isso aqui, ó. Se ele falar solução saturada, a gente tem que vir e somar os dados do coeficiente, ao contrário de usar água. Beleza? Então é só resolver a regra de 3, vou deixar para vocês, porque tem uma coisa mais importante para nós falarmos, que é a análise dos gráficos do coeficiente de solubilidade. Primeira coisa, vamos olhar para o gráfico. Vou botar ele aqui no centro da tela, ó. O que esse gráfico tem? Ele tem os dados de um soluto X, quando jogados na água, a solubilidade dele em função da temperatura. Tá? Se você quiser copiar o gráfico direitinho, a cada 10 graus Celsius eu estou aumentando um pontinho na escala Y. Bom, pessoal, sobre esse gráfico, quero que vocês tenham atenção a algumas coisas. Primeiro, é a unidade de medida do eixo Y. Vamos imaginar que eu esteja olhando 16. Vai ser 16 o quê? 16 gramas para cada 100 gramas de água. Por que eu estou falando isso? Tem exercício que traz 200, tem exercício que traz 50 gramas de água, então você ficar atento para não errar besteira. Tá? Então vamos pela primeira pergunta, lá em cima. 1. Como a temperatura afeta o coeficiente de solubilidade desse soluto? O que eu estou percebendo? Que à medida que eu estou aumentando a temperatura, a solubilidade tem aumentado, a reta crescente. Então eu posso falar que a temperatura é diretamente proporcional ao coeficiente de solubilidade. De novo, o que isso significa? Quanto maior a temperatura, maior o coeficiente. Esse soluto X podia ser o Todd, uma vez que dissolver Todd em maior temperatura dissolve melhor, faz o leite ficar mais pretinho. Dissolver Todd em menor temperatura dissolve menos, o leite fica menos pretinho. Beleza? 2. Leitura do gráfico. Qual o coeficiente de solubilidade de X em água a 30 graus Celsius? De novo, pessoal, quem manda nessa matéria é a temperatura. A temperatura do exercício é 30 graus Celsius. A primeira coisa que você vai fazer é vir ao gráfico e encontrar a temperatura em questão. Ele falou 30 graus Celsius, então eu vou vir aqui, encontrar o 30 graus Celsius e vou fazer a leitura do coeficiente. Ó, cheguei na curva, agora eu faço a leitura no eixo Y. Opa, deu 24. Então, como é que eu vou responder? Coeficiente de solubilidade do X, que é o soluto, é igual a 24 gramas para cada 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Sacaram como é que a gente vai fazer a leitura? Então, vamos para o próximo. Voltando no finalzinho da aula passada, tá? Como se classifica uma solução que tem 16 gramas de X em 100 gramas de água a 30 graus Celsius? Então, de novo, quem está mandando na aula de hoje? Temperatura. Vamos lá. Qual é a temperatura em questão? 20 graus Celsius. Ó, 30 graus Celsius. Então, vou voltar aqui, analisar o coeficiente de solubilidade nessa temperatura. Tananana. Cheguei na curva, li aqui do lado. Coeficiente de solubilidade, pessoal, é de 24 gramas barra 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Você olhou o coeficiente, escreve ele por extenso. Vou separar aqui para a gente não confundir. 24 gramas de X em 100 gramas de água a 30 graus Celsius. O exercício, isso aqui é o coeficiente. O exercício está falando que a sua solução, ó, coeficiente de solução, tem 16 gramas de X a cada 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Pergunta, a solução tem quantidade igual à do coeficiente? Não. Tem quantidade maior que a do coeficiente? Não. Tem quantidade menor. Se a solução tem uma quantidade menor do que o coeficiente, essa solução se encontra insaturada. Se a gente fosse marcá-la no gráfico, ó, seria a quantidade de soluto dela, 16 na temperatura, olha lá, 16
Isso aqui é eixo Y e aqui é eixo X. Ela está dando embaixo do gráfico. E a gente sabe que embaixo do gráfico é insaturada. Compreenderam? É uma comparação, tá, gente? Entre os dados do coeficiente com os dados da solução. Vamos ver essa última aqui embaixo. Aqui, ó. Classifique a solução que a 20 graus Celsius possui 24 gramas de X em 100 gramas de água. Então vamos lá. Quem manda? Temperatura. Eixo X, está aqui. Essa temperatura é de 20, então vou subir. Opa! Achei. 16. Coeficiente de solubilidade. Está falando que a gente tem 16 gramas de X em 100 gramas de água. A temperatura de 20 graus Celsius, a temperatura não importa. A solução que ele está querendo fazer, pessoal, tem 24 gramas de X aqui, ó, em 100 gramas de água. Nos mesmos 20 graus Celsius. Temperatura não importa. Vamos lá, vamos comparar. A sua solução tem a mesma quantidade de soluto que o coeficiente de solubilidade? Não. Tem menos? Não. Tem mais? Tem. Se ele tem mais, a sua solução vai ser classificada como solução saturada, porque ultrapassou o coeficiente com corpo de fundo, que é aquele pouquinho que vai ficar lá no finalzinho dela, lá no fundo do sistema. Quanto? 24 menos 16, ela vai ter 8 gramas de corpo de fundo, que é a diferença da quantidade de soluto que ela tem para a quantidade de soluto do coeficiente de solubilidade. Isso aqui, pessoal, é dado do eixo Y. Isso aqui é dado do eixo X. Então, o eixo X 20, a sua solução tem 24, ó. Eles estão se encontrando aqui, ó. Olha onde está dando o ponto. Acima da curva. Acima da curva será saturada com corpo de fundo. Professor, nós não fizemos se desse na curva. Se desse na curva, pessoal, ela seria saturada, né? Aqui, ó, em cima da curva, qualquer ponto em cima da curva é uma solução saturada. Então, eu fiz aqui um resuminho para a gente poder finalizar essa aula com isso aqui, ó. Pontos A, B e C, que estão acima da curva, saturada com corpo de fundo. Ultrapassaram o coeficiente de solubilidade. Pontos D, E e F estão todos na curva, então são apenas soluções saturadas. Atingiram a quantidade que o coeficiente de solubilidade permite. Soluções I, H e G são soluções insaturadas por estarem abaixo da curva. Tranquilo? Bom, pessoal, lembre-se, quem manda na aula de hoje é a temperatura. Grande abraço e até a próxima.